A palavra de Deus diz assim, capítulo 8, versos 4 de São Lucas, diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Os irmãos podem se sentar. Graças a Deus. Queridos, nós não vamos tomar muito tempo, não. Mas eu queria passar para vocês aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração quando nós fomos solicitados a estar aqui. Eu vejo toda a palavra de Deus de uma forma especial. Eu não vejo a palavra de Deus como eu vejo um livro, por mais bom que esse livro seja. Eu vejo a palavra de Deus como uma fonte de sustentação para a minha vida. E eu sou o tipo da pessoa que não tenho inveja de ninguém e não desejo o mal para ninguém. E tudo aquilo que é bom para mim, que acontece de bom para mim, eu quero que aconteça com você também. O que eu quero para mim, eu quero para você. Porque Deus me deu esse dom de amar. Eu não sei magoar, ofender, ser falso, né? E eu sou muito sincero naquilo que eu falo e nas minhas atitudes. Por isso eu vejo esta palavra preenchendo dentro de mim os requisitos que ainda falta preencher. Eu dizia que eu não vejo esta palavra como eu vejo outros livros, porque outros livros, irmãos, não produzem efeito espiritual. O único livro que produz efeito espiritual na minha e na tua vida é esta palavra. É este livro porque ela contém a palavra de Deus. Então, quando eu começo a desfolhar a Bíblia, ou quando eu preciso de alguma coisa espiritual, ou até material, no qual eu preciso de uma direção, e essa direção tem que ser de Deus. E quando eu abro a sua palavra, eu começo a receber aquilo que eu propus a buscar, aquilo que eu preciso. E por conta disso eu entendo que é uma palavra de poder e misteriosa, e que revela segredo. Como assim, pastor? Ao ler esse texto, irmão, eu pude pela fé, pelos olhos espirituais, contemplar Jesus diante desta multidão, porque a Bíblia está nos dizendo que ajuntou-se diante de Jesus uma grande multidão vindo de todas as partes, vieram ter com ele, vieram, enfim, receber dele aquilo que ele tinha, porque Jesus era muito, o povo vinha de longe para ouvi-lo, para apreciá-lo, para conhecê-lo, para ouvir as suas palavras. E neste momento a palavra de Deus diz que tinha juntado junto dele uma grande multidão que tinha vindo de muitos os lugares. Jesus, por sua vez, aproveita a ocasião e começa a dizer: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra,
E nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100%. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra de Deus ainda relata, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. E quando nós ouvimos, nós analisamos. Quando nós ouvimos, nós temos a oportunidade de questionar a nosso bem ou contra nós mesmos. Porque a palavra muitas vezes ela vem contradizendo a minha maneira de pensar. E quando ela vem contradizendo a minha maneira de pensar, certamente eu não estou enquadrado dentro dela. Então eu vejo que Deus nos manda uma palavra de repente nesta noite, para eu e você fazer uma análise entre eu e a palavra, entre você e a palavra, entre a igreja e a palavra, porque nós vivemos uma vida espiritual pela palavra. Amém, igreja? Nós entendemos que na vida material, cotidiana, física, nós dependemos do alimento físico, e para tanto nós corremos atrás do nosso pão. Nós trabalhamos, nós fazemos hora extra, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós vendemos, nós compramos, nós negociamos para ganharmos o nosso pão, para dar o sustento ao nosso corpo físico. Mas a palavra de Deus disse que do lado espiritual tem que proceder da mesma maneira. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar, porque uma vida não é nada sem a outra. Uma certa vez, Satanás levou-se Jesus num determinado lugar e disse para ele assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, entre outras que o diabo pôs. Mas eu vou tomar essa nessa noite. Jesus olhou para ele e disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Porque o homem não tem só corpo físico, o homem tem corpo, alma e espírito. E então o corpo físico, eu dependo do pão. Mas a minha alma, o meu espírito, eu dependo da palavra. Então Satanás via com os olhos carnais, mas o Senhor nos ensinou que nós temos que ver também com os olhos espirituais. Então eu ao ver esta palavra, queridos, como eu tiro a minha parte fazendo uma análise? Jesus disse: um semeador saiu a semear. Então ele disse, quando o semeador começou a semear, a primeira semeação, esta semente, ela caiu junto do caminho, mas ela foi pisada pelas aves do céu, que a comeram ainda. Então ela não produziu nenhum fruto, ela não gerou, ela não germinou, ela não cresceu, ela simplesmente sumiu. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua a sua fala com aquela multidão. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Pedra também não produz nada, irmão. Pedra também não dá nada. Nada gera, nada nasce, nada funciona na pedra. Então Jesus disse que as aves do céu comendo ou semeando em cima da pedra é a mesma coisa. Mas o Senhor continua ainda a sua fala. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Ora, irmãos, parece que quase ela gerou, parece que quase ela vingou, mas a diferença é que ela estava no meio dos espinhos. E eu que já trabalhei na roça e já carpei muita lavoura, a gente aprende que os matos, os espinheiros, eles sufocam a planta. Vai daí a necessidade dela ser carpinada.
Então Jesus mostra isso para mim e para você nessa noite. De repente a terra era até boa, mas tinha espinho, e os espinhos atrapalhou tudo. A fala de Jesus continua. Glória a Jesus. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. Glória a Jesus. 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É o Espírito de Deus, irmãos, me tocava no meu coração, para que agora eu te perguntasse: que tipo de terra você é? Porque Jesus está dizendo que a palavra ela foi lançada de uma forma generalizada. Ele não fez acepção de pessoa. Olha, vou lançar aqui não, lá vou nesses 3, eu lanço naqueles 4. Não. Ele disse: a palavra de Deus, segundo o semeador, ela foi lançada de uma forma geral. Agora, onde ela caiu é que está a diferença. E aí eu, como preleitor dessa noite, eu já começo a analisar a minha vida. Meu Deus, que tipo de terra eu sou? Porque eu preciso dar fruto. Eu preciso dar fruto. Eu não posso me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Mas a palavra está dizendo que a semente não produz em qualquer lugar. Não produz em terra suja. Ela não produz em pedra. Ela não produz onde tem muitas rapinas, muitos animais que a consomem. Ela produz no lugar cuidadoso, reservado, puro, fértil. Será que eu e você somos esta terra? Não sou eu que pergunto. É a palavra de Deus que pergunta a nós nessa noite. Por que, igreja? Nós estamos ainda no caminho. Nós ainda estamos no caminho. Nós ainda não chegamos no final. Para chegarmos no final desse caminho, aonde, segundo a palavra de Deus, nós vamos ser coroados, nós vamos passar por muitos obstáculos ainda. E precisamos sermos talentosos. Precisamos dar fruto. Ainda temos tempo para dar fruto. Ainda temos tempo para nos mudar. Ainda temos tempo para produzir. Não é momento de perdermos tempo, irmãos, com coisas tolas, com coisas que não levam a nada, com coisas que só atrasam o nosso caminho, a nossa caminhada e a nossa jornada. Não é tempo de perdermos tempo com isso, irmão. Vamos tirar essas besteiras da nossa cabeça. Vamos pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque Jesus disse: se você lançar a mão do arado e estiver olhando para trás, lembre-se de uma coisa: você não é apto para entrar no reino do céu. Que tipo de terra nós somos, meus amados? De repente, eu vou falar da roça de novo. Sabe, imagina? Lá no interior, onde eu vivi alguns poucos anos, que eu vim de lá com 16 anos, eu me lembro que no mês de julho, os fazendeiros passavam os tratores, outros os bois, puxando aquele arado, preparando a terra para o plantio que acontecia no mês de setembro e outubro, quando vinha o tempo da chuva. Então, no mês de julho, irmão Narciso, e agosto, a gente preparava a terra com tratores, eles tombavam, depois tinha um negócio que chamava
sei lá, carpideira, já até esqueci o nome, já ficou muitos e muitos anos a perder de vista para trás, que eu nem lembro mais. Mas aquilo ali esfarelava a terra, deixava a terra bem cristalina. Aí vinha, irmãos, aqueles engenheiros, agrônomo, não sei como que não, agrônomo é de gado ou de terra, não sei, que entendia de terra, e ele dizia, essa terra não é boa. Interessante, né? Essa terra não produz nada, mas tem um jeito para ela. Se você não é uma terra boa, tem um jeito para você ainda. Glória a Jesus. Sabe mesmo? Se você não é uma terra fértil, ainda tem jeito. E qual é o jeito, doutor engenheiro? É colocarmos adubo nela. Vamos adubar bem a terra. Vamos adubar toda esta área. Aquela área lá, ó, não precisa. Porque aquela área lá é terra boa, terra fértil, terra que tudo que você semeia, ela dá. Ela não te dá trabalho, ela é uma terra que você pode contar com ela, que ela vai te ajudar todo o tempo que você plantar, ela vai produzir. Mas tem terra que não é assim. Além dela não dá, ela ainda atrapalha os outros que dá. Então vamos pôr adubo nessa terra, que ela vai produzir como essa. E quantas vezes eu adubei terra, irmão Ivo, e quando chegou o tempo da chuva a gente plantava, não havia diferença entre aquela e não havia diferença entre essa. Assim faz o Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja. Porque, irmãos, não é da vontade dele que ninguém de nós se perca. A palavra de Deus disse que muitos são chamados, porém pouco escolhidos. Mas a vontade de Deus é que todos sejam escolhidos. Então, se você, nesta noite, se você fazer uma análise de você mesmo, e você olhar para você, e você dizer, eu sou uma terra que precisa de adubo, Jesus vai te adubar nessa noite. Seja humilde, irmão, seja sincero, não se julgue o grande, o bambambam, o bacana não, seja humilde, deixa Jesus adubar, Ele vai te adubar de tal maneira, que você vai dar fruto 100%, amém, irmãos? E concluindo a palavra, ele ainda diz, e qual é a boa terra? Porque até aqui ele falou de terras que tem obstáculo, mas qual é a boa terra, pastor? E Jesus disse, o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo, olha só, irmãos, e a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Percebe-se que o nosso coração é essa terra. E como está o seu coração nessa noite? Tire a sua parte e leve essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Obrigado, pastor.